Olá, meus amigos, sou o professor Lucas Pimenta, proprietário da Piscicultura Igarapé e o atual coordenador do curso de pós-graduação em aquacultura na Faculdade Arnaldo. Olá, meus amigos, eu sou o professor Alexandre Bem-vindo, professor titular do Colégio Técnico da UFMG e consultor técnico da Piscicultura Igarapé. Juntos somos os apresentadores do Fishcast, o podcast da piscicultura brasileira. É isso aí. Roda a vinheta aí, Cardume. Bem-vindo! Hoje a gente tem uma convidada muito especial, professora Daniela Chemin, PhD, professora do FMG, coordenadora do Laboratório de Ornamentais da FMG, uma grande amiga. E fico muito feliz, Dani, em ter você aí no podcast. E tenho certeza que não vai ser o primeiro não, viu? Esse convite de hoje já está estendido para vários outros. Quero ver você novamente aí várias vezes. Muito obrigado pela presença. Imagina, Lucas. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz pelo convite de vocês. Né? É um prazer estar aqui e muito feliz por esse programa de vocês, o Fishcast. Né, vendo que está sendo realizado, que está funcionando. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Pode contar comigo sempre que vocês precisarem. É um prazer enorme. Isso aí, vamos fazer um brinde aí a Daniela. Uhul! Isso aí, aos ornamentais da piscicultura. Os ornamentais também, vamos lá. Né? Também com a participação aí hoje também do Felipe Weber, né? Isso, que já vai entrar ao vivo da com a gente. Né? Consultor da ABLA. E nós vamos falar aqui muito dessa questão da piscicultura. O Felipe vai falar muito da questão da regularização, né? Muito voltada ao aquarismo, ao logismo, e aproveitar a pessoa Daniela. Eu conheço a Daniela já há algum tempo. Esse algum tempo, gente, deixa eu falar. É algum tempo, não é muito. Não. Eu não. Eu a Daniela é jovem demais. Quando os dois já se conheciam. Não, a Daniela é muito jovem. Não pode falar, senão a gente dedura a nossa idade. Eu já era professor da universidade há mais de uma década, quase duas. Nossa Senhora. Quando a Daniela, né, era desde a graduação, bióloga, né? Ela foi fazer estágio conosco quando eu fazia doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Depois trabalhamos muito, né? Enquanto eu fazia meu pós-doutoramento aqui na Escola de Veterinária, ela participava da equipe, fizemos muita área de genética, né, Daniela? Verdade. Genética, na área com tilápia e surubim. Com tilápia, né? A gente trabalhou muito aí nessa área de biologia molecular. E eu continuei no colégio técnico e ela ingressou aí na Escola de Veterinária. E nós continuamos aí com essa parceria aí já tem um bom tempo, Lucas. Gente, as boas amizades perduram, né? Vocês estão vendo o Bem-vindo. A Dani foi estagiária do Bem-vindo, depois trabalharam juntos. O Bem-vindo, que felizmente fez essa ponte minha com a Dani. Fui aluno da Dani em matéria isolada lá no FMG. E vou só abrir um parênteses, Lucas. Quando eu fui estagiária do Bem-vindo lá em São Carlos, né, a gente começou a mexer com a questão de biologia molecular. Ele foi me ensinar uma questão de, né, uma técnica lá de biologia molecular. A minha deu certo de cara e ele ficou alguns meses tentando fazer. Foi, isso é verdade. Eu ensinei a técnica. E ele ficou assim, não, mas não é possível. Eu estava tentando fazer pro meu trabalho. O meu trabalho eu estava ralando. Ela chegou na primeira, ela acertou, ela teve resultado. Tem mão boa. Nasceu pra isso. Isso. Ô, gente, só um minutinho, que eu acho que tá tocando a campanha ali. Só um minutinho. Eu ouvi um barulho. Você ouviu, né? Vamos ver lá o que é. Quem mandou alguma coisa pra gente? Gente, olha o que chegou aqui. Degustar carnes nobres. Que bacana, hein? Aí, Bem-vindo, tá vendo? Vamos ver o que tem aqui dentro? Degustar carnes nobres. Abre aí pra gente aí, por favor. Um parceiro nosso. Vamos ver o que eles mandaram pra presente. Não vem vazio não, Bem-vindo. Não. Bolinho de bacalhau. Ai, que delícia. Isso aí nós vamos ter que fazer, sabe o quê, hein? Nós vamos ter, lembrou disso aí, nós vamos ter que fazer um episódio, gente, só sobre produtos processados, né? De processamento de pescado. E aí já vou aproveitar. O pessoal achar que tá, né? Que o negócio é só filé de tilápia. Vai se surpreender aí. Mas o pessoal acha que só existe o filé, né? O peixe inteiro e o filé. E, na verdade, tem muita coisa aí além disso. Esse tema já tá, um dos temas já. A gente vai convidar um outro parceiro nosso, que é o Alessandro, do Armazém do Mar. Um patrocinador nosso também. E aí eu vou receber esse presente com todo carinho e vou presenteá-los. Bem-vindo com um bolinho de tilápia. Obrigado. Aqui, ó, bobó de camarão. Bacalhau, eu troco pelo bobó. Olha aí, só, já tá roubando meu presente. Eu vou trocar pelo bobó de camarão. Falou de produto de tilápia. Aí, ó. Aqui, gente, isso aqui eu já comi, é sensacional, tá?
hambúrguer de tilápia. Não, deixa eu experimentar ele também. Não, peraí. Vou pôr tudo aqui. Põe aí, por favor. Que já veio nessa caixinha. Ô, Lucas, acho melhor você guardar, porque senão o bem-vindo vai pegar tudo. Agradecer aí o pessoal da Isso aí, Degustar. gente, muito obrigado, gente, Degustar. A Degustar tem peixe, mas também o forte é carne de boi, suíno. É sensacional. Eu sou um consumidor, tá aqui, a gente normalmente traz os parceiros no qual a gente confia, no qual a gente conhece principalmente. E a Lu lá na Degustar, pode chamar a Lu. Vou pôr o link dela aqui embaixo. Vamos fazer promoções especiais. Eles têm lá picanha, chouriço. Bem-vindo. Churrasco fim de semana. Antes de pensar em cerveja e refrigerante, eu penso na Degustar. Tem os pacotes lá que eu sempre compro. Quando vai mais gente, tem pacote para 12 pessoas, que aí já vem seu churrasco completo. Carvão, linguiça, asinha, tem tudo. Então, você que aprecia um bom churrasco, Degustar Carnes Nobres... Eu, por exemplo, aprecio um bom churrasco. O Lucas faz churrasco e nunca me chamou. Mentira dele. Me chamou. Agradecer também aí o Alex do Armazém do Mar. Vamos fazer algumas promoções especiais com ele. Aí, Alex, a régua subiu, mandou presentinho, depois eu quero ver o seu, tá? Vamos voltar pro tema aqui. Dani, não posso perder a oportunidade. A gente sabe que, como pesquisadora, você tem um grande diferencial, que é estar no campo. Eu, quando aluno da Dani, já fui em dias de campo, né, em visita com a Dani. Verdade. E, Dani, eu queria que você trouxesse pra gente aí um pouco do que os produtores têm de dificuldade, quais são as características de pequeno produtor, que a piscicultura no Brasil, 80% são formados de pequenos produtores, né? Então fala pra gente quais são as dificuldades, o lado bom, né, da piscicultura ornamental. Conta pra gente aí, Dani. Então, lá, como sendo professora do UFMG, a gente atua muito com a área de extensão, né? Então, seja a extensão rural, propriamente dita, na área da piscicultura, e também a gente leva os alunos para ter aulas práticas, né? Junto com os piscicultores, que eu acho que vendo no dia a dia, né? A forma mais fácil da gente aprender aí como é que funcionam as coisas. E, normalmente, as principais dificuldades, né, dos piscicultores, dos aquacultores que estão querendo entrar, principalmente nessa área de ornamental, primeira coisa é saber qual espécie produzir, né? Eu foco em uma espécie só, eu produzo mais de uma espécie ao mesmo tempo, no mesmo local. Então, na verdade, depende muito. Não existe uma regra. Depende, né? Não existe uma regra, não existe uma receita de bolo, né? Uma lei, vamos dizer, em relação a isso. Então, isso varia muito de produtor para produtor. Isso vai variar do espaço que você tem, né? Quanto de dinheiro você vai ter para poder investir, né? Que clima, onde você vai estar localizado, qual região, vai depender do clima onde, né, você vai estar. Quanto de água você vai conseguir ter disponível para produzir o peixe, né? Lembrando, o peixe vive dentro d'água, então a gente vai precisar de uma determinada quantidade de água. Em algumas espécies mais do que outras. Então, tudo isso influencia para você escolher qual espécie que você vai produzir, né? Esse, normalmente, é a primeira dificuldade, o primeiro questionamento que os produtores têm. E, em segundo lugar, ele sempre tem muita dificuldade com a parte de legislação. E aí, né, com a presença do Felipe hoje aqui, pode esclarecer e ajudar muito em relação a isso, questão de regularização. O que ele precisa fazer, aonde ele tem que ir, qual documento ele precisa tirar para poder regularizar a sua produção, porque a maioria quer andar certinho. A maioria quer fazer tudo certinho, mas tem muita dificuldade por saber como fazer e aonde fazer toda essa regularização. Então, essas são as principais dificuldades que os produtores têm hoje. Dani, a gente constantemente, a gente fala do planejamento, que é super importante, né? Quando você fala aí do volume de água, aí a gente vai trazer para um dos temas que a gente já abordou, que é o sistema de cultivo. Então, tanto para peixe de corte quanto para ornamentais, você pode usar sistemas de cultivo diferentes, né? Seja recirculação, dependendo, na recria, um biofloco, dependendo da espécie, ou vai ser um viveiro escavado. Então, esse planejamento, que é uma dificuldade do produtor, serve para peixe de corte e muito para ornamental. Isso, e a parte de legislação, o Felipe hoje vai nos brindar aí, né? Dá uma Pelo aula que eu já pra conversei gente. com ele em off, gente. Ele falou que não tem dificuldade, a Associação Brasileira está aí para nos ajudar.
Então, acho que vai ser um grande ganho, né, para todos que estiverem assistindo o podcast de hoje. E também, se você está assistindo, tem um amigo que quer criar, tem aquele cara que já ouviu falar. Para esse negócio de ouvir falar, gente. Aqui, tem que ouvir falar de quem entende. Temos aqui uma PhD, bem-vindo PhD. Eu estudei um pouquinho também. O Felipe, que já está desde 2015 na Abla, que ele nos contou. Então, temos que ter fontes confiáveis de conhecimento, né? E o Fishcast, o objetivo dele é esse. Isso é fundamental. E aí, Lucas, uma questão muito importante na produção de peixes ornamentais, quem está querendo entrar nessa área, é que muita gente acha, não, eu vou produzir peixe ornamental, mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou vender só para aquarista, vou vender só para lojista e aquarista, né? O hobbyista de peixes ornamentais. Na verdade, não. Quem tem esse pensamento está com um pensamento muito errado. Porque o mercado de ornamentais, né, de organismos aquáticos ornamentais é muito maior do que isso. Então, a gente tem a parte dos lojistas, né? A gente tem a parte das universidades, porque a universidade hoje está substituindo os... como é que a gente chama? Os... Distribuidor? Não, os modelos biológicos. Os modelos biológicos, né? Que modelo biológico, né? Eu estava dando esses dias. Os modelos biológicos, então, antigamente se usava muito rato e camundongo, ainda se usa muito isso, mas muitos pesquisadores estão substituindo essas cobaias, né? A palavra que eu queria lembrar era cobaia, pelo peixe ornamental. E um específico que é o zebrafish, que a gente conhece hoje como paulistinha, né? Então, o produtor, além de produzir, né, que eu falei para os lojistas, hobbyistas e etc., tem as universidades para atender essas universidades, pesquisadores, né, de institutos de pesquisa como um todo. Além disso, tem a questão das escolas, né, tanto período de férias, que às vezes colocam colônia de férias com peixes, com pets, para poder chamar a atenção. Tem a área, principalmente a época, né, agora de frio vai começar as festas juninas, onde tem as pescarias. Eu morro de dó dos peixinhos, mas é um mercado e tem uma saída boa. A gente não sabia disso, né? Muita gente não sabe, mas tem uma saída muito boa para essa época de festas juninas, né? Tem a questão também que você pode atender empresas. Então, existem algumas empresas que precisam fazer testes, principalmente com qualidade de água, porque jogam, né, dejetos, efluentes e etc. E tem que provar que não está poluindo esses efluentes. Esse peixe, especialmente o zebrafish, o paulistinha, até mesmo a tilápia também é muito utilizado. Eles são utilizados como monitores ambientais. Isso. Então, essas empresas precisam, né, constantemente estar comprando esses peixes para poder provar que o que ela está produzindo não está poluindo, né, assim, de modo exorbitante a natureza. E, além de tudo, tem a questão também de terapia. Então, né, a gente já comentou aqui um pouco que o aquário, ele cientificamente ele é provado que ele tem aquele fundo terapêutico, né, que acalma, que relaxa, né, pessoas que têm dificuldades, seja cognitivas, né, crianças que têm problemas. Isso auxilia muito, assim como tem a terapia com animais, com cavalo, cachorro, já está sendo feita terapias com peixes, né, com crianças que têm certas dificuldades e precisam desse tipo de terapia. Eu sei que na cultura japonesa, o peixe, os lagos ornamentais na entrada da casa, né, são uma forma de purificar o ambiente, né? Então, a gente sabe que essa questão energética, para quem acredita, né, para quem e tal, tem essas carpas, os lagos na entrada da casa, acreditam que ajudam a equilibrar as energias, a purificar. Então, gente, não tem nada melhor. Lá na loja tem um laguinho na entrada. Você falou aí da cultura japonesa, mas a cultura oriental, né? Nós temos um amigo que é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Paulo Mário Faria, né? E ele também é aficionado com aquarismo, né, e com peixes ornamentais. Ele sempre nos conta uma história interessante, como que começou a porcelana. Eu ia contar esse caso. Conta aí. Como é que começou a porcelana. Então, os nobres, eles doavam, né, tradicionalmente davam de presentes esses peixes melhorados, né, vindos da carpa. Eram, né, as carpas, né? Os quinguios, né? E para transportar esses peixes, né, você não tinha vidro na época e muito menos plástico, né?
Então, há 2.000 a 3.000 anos atrás, então eles começaram a fazer vasos de porcelana. E para que esses potes de porcelana, né, ficassem bonitos, eles começaram a pintar, não só o peixe, mas, né, e aí a porcelana acabou ganhando mais espaço do que o próprio peixe, né? Então, a porcelana, chamada porcelana chinesa, que é famosíssima, né, há milênios, né, ela foi praticamente desenvolvida para que se transportasse os peixes ornamentais. Antigamente, nessa época, quem tinha peixe ornamental era considerado nobre, né? Ter um lago, alguma coisa assim que tinha... os peixes eram para pouquíssimos naquela época, né? Era questão de status ali, a pessoa ter esses peixes, né? Então, você sabe como surgiu piscina? Não sei. Bem-vindo à cultura, gente. Bem-vindo à cultura. Cultura antiga. Sim, se bobear, o Lucas vai falar que eu estava nessa época lá. Bem-vindo não participou da grande ceia, mas ele não participou sentado, mas ele levou as coisas para Jesus comer. Eu tô sabendo, né? Gente, a palavra piscina é porque, na verdade, os nobres romanos... Peixe, né? Piscis, né? Tá vendo? Vem de Piscis, piscina. É porque os nobres romanos, quando começavam a colocar nas suas vilas, né, esses lagos ornamentais, que eram piscinas, né, eles não faziam para nadar, não, eles faziam para ter os peixes ornamentais. E depois é que viver, e até hoje, né, a gente hoje está cada vez ampliando mais esse cultivo, né, dessas piscinas naturais, lagos ornamentais, que muitas vezes em algumas casas, né, tem muitos programas aí que a gente vê na televisão, principalmente americana, sim, né? E que eles são lagos naturais que tem os peixes, né? E as pessoas usam para nadar. Isso é um resgate do que os nobres romanos usam. E aí surgiram as piscinas. Então, a piscina era um local de criar peixe. E hoje nós utilizamos para o nosso lazer. E né? essa tendência, né, de ter as piscinas naturais, justamente, como nadar com os peixes, isso está voltando, né? Está sendo uma tendência grande aí que está voltando no mercado. Gente, eu vou falar com vocês, passou de 100 anos, o Bem-vindo sabe tudo. Passou de 100 anos, Bem-vindo à cultura, Lucas. Bem-vindo à cultura. Eu estava lá. Quando a gente está em visita técnica, né, o Bem-vindo solta, não, que antes de Cristo, não sei o que eu falei, meu Deus do céu. A gente tem que fazer uma análise de carbono 14 nele. Deve ser uma múmia, ele tem base. Não, olha a cutis, gente. Não, tá bom. Dá um close ali na cutis do homem. Vê se parece ter 90 anos. É isso. Parece ter 90 anos. Não parece porque não tem mesmo, não, né? Mas vamos lá. Isso aí. Ô, Dani, uma coisa que você comentou aí que antigamente era pros nobres, né? E aí vou abrir um assunto falando quanto o aquário, o aquarismo, peixes ornamentais, ele é inclusivo, assim. Você tem peixes de R$1... E tem peixe de R$10.000. Então, assim, eu acho, Bem-vindo, o Brasil, né? Vamos trazer aí pra gente, que tem uma diferença social tão grande. Você quer ter um aquáriozinho, você vai investir R$10, R$20, você tem um aquário em casa. Você quer aquário marinho, você vai investir centenas, milhares de reais. Precisa de um pouquinho mais. E aí, Lucas, tá o diferencial do aquarismo, né? Porque as pessoas querem ter um pet, o peixe hoje é considerado um pet, e fica pensando, nossa, mas eu vou ter despesa. Quando a gente remete isso, porque a referência que a gente tem é o cachorro e o gato, e a gente sabe que a despesa não é pouca por causa de ração, né? Alimentação, vacinas, às vezes precisa levar no veterinário e etc. A despesa acaba sendo maior. E a questão é que se você for manter um aquário em casa hoje, a despesa é muito pouca. Você compra um potinho de ração, dependendo, obviamente, da quantidade de peixe da espécie que você tiver em casa. Aquele potinho de ração dura aí 2 meses, às vezes até 3 meses, dependendo. E a manutenção é muito baixa, né? Gente, assim, o legal é que... Eu acho que isso é um grande diferencial, sabe, Bem-vindo? Que a pessoa, ela quer começar pequeno, ela começa pequeno, investindo pouco, quer fazer um pouco mais. Então... cabe em qualquer bolso, sabe? Você pode ter desde um filtro super potente que você não precisa ficar limpando o aquário constantemente. Você pode ter um aquário maior que ao invés de você ter filtro, você faz uma troca parcial de água, né? A famosa TPA. E aí mantém a qualidade de água. Então, isso assim, vocês falando aí da Roma Antiga, achei sensacional quanto hoje em dia, né? A gente consegue abranger todo mundo. E aí, só remetendo isso para a produção comercial,
né, para o piscicultor de peixes ornamentais, esse também acaba sendo um grande diferencial, porque ele vai ter um investimento de implantação do seu sistema, seja viveiro escavado, viveiro com lona, sem lona, né, viveiro de alvenaria, que hoje está utilizando muito, ou até mesmo recirculação com os aquários ou tanques, mas a questão de manutenção do preço, se você conseguir estimular a produção primária, né, de plâncton, fitoplâncton, o gasto que você vai ter com a alimentação acaba reduzindo. E aí depois o seu custo de produção, normalmente de peixes ornamentais, acaba sendo mais baixo. E você consegue depois colocar esse peixe no mercado no preço melhor, né? E tendo uma lucratividade boa em relação a isso. Daniela. Mas aí, só chamando a atenção, Bem-vindo, que isso vai muito depender do seu planejamento. Isso aí. Né? Você precisa ter planejamento para isso. Né, da espécie que você vai escolher e, obviamente, qual mercado você vai atuar. Porque não é simplesmente você pegar, vou produzir determinado peixe, vou ganhar tantos reais porque fulano, né, consegue aí 100%, 200%, 300% de lucro numa determinada espécie. Mas para onde ele está vendendo? Qual é o mercado que ele está atuando? Às vezes o mercado que ele optou é o melhor, está sendo um pouco melhor ou mais rentável do que aquele que você está querendo entrar. Então, tudo isso faz parte do seu planejamento. Então, a gente costuma falar, né, que a grama do vizinho costuma ser mais verde do que a sua, mas você tem que ver o que ele está fazendo para a grama ficar verde. Né? Ou fazer igual e, na verdade, melhor para que você se sobressaia mais do que o seu vizinho. Você foi muito feliz, né, nessa colocação aí, Dani, porque um questionamento muito importante que muitos produtores têm, né? E às vezes até não só questionamento, mas às vezes uma ideia equivocada, essas margens de lucro que o pessoal acha que vai chegar a produzir 200%, 300%, 400%. Obviamente, se eu comparar, né, os peixes ornamentais com o peixe de corte, talvez hoje ainda eu consiga uma rentabilidade, né, uma margem de lucro maior do que no peixe de corte, né? Mas é isso que você falou. Tem que ter planejamento e aquilo que o Lucas fala, né, aquele administrador, de sempre buscar o melhor mercado para aquilo que você está tendo. Tem uma diferença, Bem-vindo, corroborando com o que você está falando, que é margem de lucro e resultado financeiro. Exatamente. Por exemplo, você pode ter um peixe produzindo, você consegue ter uma margem de lucro de 50%. Mas qual quantidade você vai produzir? Porque eu tenho 50% eu tenho custo de 5, vendo por 10, mas eu faço só 100 peixes no mês. Então, ter esse planejamento, às vezes vai optar por uma outra espécie que vende mais, vai ter uma margem de lucro menor para atingir o seu resultado financeiro lá na frente. Eu brinco dizendo, teve um cliente lá na loja de outro estado essa semana, que ele, falando de peixe, que ele ama peixe, eu só falei assim, você não tá aqui porque você ama peixe, você tá aqui porque você quer ganhar dinheiro. Então, lembrando, né, para quem é produtor comercial, qual que é, no final das contas, qual que é o resultado financeiro que você quer ter. Aí a gente vai, para atingir esse resultado financeiro, quais são os caminhos. Então, é muito bacana. E aí, uma outra característica muito positiva desse mercado de organismos aquáticos ornamentais é essa questão do mercado, né? Que a gente tem peixe de alguns centavos e peixes de vários reais, né? Muitos reais aí para frente. E todos dão dinheiro, né? O que eu me lembro, né? Eu acho que o recorde em termos de peixe é uma carpa, não me lembro exatamente qual que é a variedade, mas que eu vi de $250 mil uma unidade. Uma unidade. Não duvido. Né? E essa é a questão. Então, se você, às vezes, esse mercado, se você tem pouco espaço, quer se dedicar, fala assim, não tem muito espaço, mas eu quero produzir, quero ter uma lucratividade. Então, talvez o ideal é você investir numa espécie onde vai trazer um retorno financeiro maior, já que você não consegue ter um volume maior de produção. E, na verdade, escolher espécies onde cada unidade você consiga vender por R$200, R$300, R$500, ou dependendo até R$1.000. Né, que vai trazer uma lucratividade. O seu mercado vai ser menor, obviamente, como não é todo mundo que paga esse valor, mas existe mercado para isso. Mas se você tem disponibilidade de espaço, de água, né, que também é importante ter esse volume de água,
você pode investir em espécies um pouco mais baratas, né? A produção dela vai ser rentável e você consegue, com uma quantidade maior, comércio maior dessas espécies, ter uma boa lucratividade. E isso tudo tem que ser planejado antes, não pensando em valor de venda, em mercado, e outra parte é a logística disso. Tem carpa que é vendido a R$1.000. Beleza, você qual que é a dificuldade para chegar nesse mercado? Porque se você tem um peixe que é vendido a alguns centavos, mas você vende perto de você, lógico, pensando no sistema de cultivo, né? Se você tem opção de sistema de cultivo, opção de fazer várias espécies, aí você tem que começar a ticar, né? Fazer um levantamento. Quais itens são, e um deles não pode deixar de ser esquecido, porque a logística, porque peixe tem que ser transportado vivo, tem que chegar vivo, e o transporte de peixe é uma aula, né, Dani? Eu assisti essa aula com a Dani. Com certeza. Assim, antes de transportar, fazer um preparo legal, transportar de forma correta, o peixe tem que chegar vivo, e tem que chegar bem, porque se o transporte for feito de qualquer jeito, o peixe chega vivo, mas ele estressa, então ele fica propenso à aparição de doenças. Então, a logística para peixe, até a minha pós-graduação na PUC foi em logística para a piscicultura igarapé, porque um gargalo que a gente tinha era aumentar o faturamento da piscicultura igarapé, mas eu tinha um entrave que era a logística. Olha que loucura, bem-vindo. Eu fiz um estudo lá na empresa e percebi que um gargalo que a empresa tinha na época era a logística. Então, tinha cliente, tinha peixe, mas onde estava travando? Aí estuda, né? Eu aproveito de estudar para ver se no final do estudo eu já recebo o diploma, foi o que eu fiz lá na PUC. Estudei, aprendi o que eu queria e recebi o diploma. E consegui alavancar o faturamento da piscicultura igarapé. Então, disso tudo que a gente está falando, a gente não esquecer da logística, que é muito importante. Então, aí no GC pode aparecer a logística para o transporte de peixe ornamental. Qual que seria o GC desse tema aí? Quem é GC? GC é o que vai aparecer ali. Tá, então beleza. Achei que era um cantor famoso aí. Mas, na verdade, o que você falou uma coisa importante, Lucas, que e aí talvez trabalhar com a Dani vai nos ajudar nisso aí. Você falou de doença. E engraçado que o nosso operador ali, quando nós falamos que ia falar de peixe ornamental, ele está olhando pra gente ali. Abraço aí. Ele virou e falou o seguinte: falou assim, ó, eu quero que vocês me falem como é que eu paro de morrer o peixinho da minha sobrinha. Aqui, ele tinha falado antes comigo, falou assim: a mãe dele ia comprar um peixe, não compra 10 de uma vez, você vai morrendo, você vai trocando. Mas, gente, imagina, olha que loucura, que ponto chegou. Mas você sabe o que é isso, Lucas? E é normal, aqui, né? É normal, e aqui em Belo Horizonte nós temos um tradicional centro de comercialização, que eu não vou falar o nome dele agora, mas que pegou uma fama de vender peixe doente, que é uma coisa horrorosa. Verdade. Aí, um pouquinho do controle de doença, a gente podia falar um pouquinho, vai lá do produtor, né, até chegar nesse ponto de distribuição, quais são os caminhos, e essa pessoa que está vendo agora o podcast, o que ele tem que observar na compra de um peixe ornamental? A pergunta, então, seria, bem-vindo, quais são as doenças e como evitá-las? Pode ser, né? Então, Dani, responde pra gente. Na verdade, a doença, a gente vai precisar de um podcast só para falar das doenças, né? Porque assim como os peixes de corte têm bastante doenças, os peixes ornamentais também têm uma variedade muito grande de doenças, né? Mas o problema de mortalidade que a gente tem com peixes ornamentais, a maior parte dela, eu falo assim, que a pior doença, né, que mata os peixes chama falta de informação. Né? Às vezes são informações simples que a pessoa precisa ter, num simples como aclimatar o peixe. Pegou o peixe, acabou de comprar o peixe, levou para casa. Se você não fizer a aclimatação certinho, né, o animal, no mesmo dia, no dia seguinte, ele vai morrer. Uma coisa simples, fácil de se fazer, né? E tudo está relacionado com o bem-estar do peixe. Então, como o Bem-vindo falou, desde lá no produtor, se o produtor, né, na hora de passar a rede para fazer a despesca, se isso não foi bem feito... O horário certo do dia. O horário certo do dia para transportar, a forma de transporte também influencia.
como esse peixe vai chegar na loja, como o lojista vai lidar com esse peixe, ou se você comprou diretamente do produtor, como chegando em casa, Quanto como que tempo você vai o produtor fazer? E quanto demorou? tempo você demorou também para colocar esse peixe no aquário? Tudo isso influencia. Sabe uma coisa que acontece muito lá na loja, o pessoal fala, se o peixe estava bem, eu fui trocar a água, o peixe morreu. Aí eu falei assim, como assim foi trocar a água? Eu falei, gente, né? Imagina o seu corpo, você tira o sangue todo, depois ponto, não é assim não. E tem muito, Dani. É a aclimatação, a pessoa né, fala Lucas? assim, de fazer uma TPA, ao invés de trocar 10% do volume de água, fazer análise de água, não. Teve um cliente nosso que falou assim, não, eu peguei todos os peixes, pus num balde, um monte de balde, tirei a água toda, enchi, pus o peixe de novo. Eu falei assim, e aí que morreu? Eu falei assim, olha, mas como assim? Claro que vai morrer. E, gente, é uma coisa assim que pode ser muito simples para quem já está na área, mas para quem está querendo entrar, não coloca a água da Copasa ou da sua fornecedora de água, porque essa água tem cloro. E mata os peixes. E flúor. E mata os peixes. Então, vai fazer uma TPA, o ideal é essa água ou for muito pouca, ou então você deixar essa água, colocar um anticloro que você compra na Piscicultura Igarapé, em qualquer outro lugar, põe um anticloro, água e vai trocando. Quem não consegue comprar o anticloro, não tem muito acesso ou não quer, né, Lucas? Você pode deixar a água descansando. A gente fala descansando. De 24 horas, 48 horas, dependendo do volume da água. Ou então colocar uma aeração em algumas horas, obviamente, volto a repetir, dependendo do volume da água, em algumas horas esse cloro evapora e você já pode colocar no aquário. É simples, gente, tá vendo assim? A gente não tá trazendo nenhuma técnica super avançada, mas a gente tá trazendo algo que dá resultado. Então, assim, aclimatação, transporte, a preocupação na hora de fazer o TPA. Pode falar. Eu queria saber, já que você falou de técnica, né, e de sistemas, a gente sabe que aqui o principal polo produtor do Brasil de peixes ornamentais é aqui na região de Muriaé, né, na zona da Mata Mineira. Desses produtores, pequenos produtores, qual que é o sistema mais comum que o pessoal adota, ou pelo menos dos iniciantes? Alguém que tá nos assistindo aqui e fala assim, olha, eu estou gostando dessa história e eu quero produzir peixes ornamentais. Eu tenho um sítio, eu tenho uma fazenda, né? Ou tenho uma área grande até urbana. Quais seriam os sistemas mais indicados para essa pessoa que quer iniciar? Então, voltando, né? Isso vai depender muito da espécie. Mas os mais utilizados hoje, por exemplo, na região de Muriaé, são os tanques, ou tanques de alvenaria, ou tanques escavados, sejam eles lonados ou não, né? E dentro de estufas ou não. Então, e uma coisa que a gente sempre frisa é que dependendo do tanque que você, se não tiver a estufa, né, sempre procurar colocar uma tela protetora por causa de pássaros, né? São aí os principais predadores hoje de peixes ornamentais. Esses são os principais sistemas. E aí esses tanques são em recirculação? Não, normalmente não às são em vezes recirculação. Não são em recirculação. Não, normalmente, a grande maioria não é recirculação. Lá em Muriaé eu já fui em alguns pisciculturas, bem-vindo. Não é. Assim, viver escavado, vamos tentar alvenaria. depois colocar aí algumas fotos, mas em geral, para o pequeno produtor, é muito simples, né, Dani? A infraestrutura para o pequeno produtor, principalmente de beta, são os peixes um pouco mais simples, um pouco mais baratos. O custo de infraestrutura não é nada absurdo, né? Não, então isso é legal, não é. que é acessível. Ainda em técnica, algum desses produtores ele quer saber o seguinte: ele vai optar por reprodução natural ou por reprodução induzida? Pergunta: vale mais a pena reprodução natural ou reprodução induzida? Aí eu vou esperar a Dani responder, tá? Vai? Mas eu já vou falar o principal. Depende. Não, mas aí, para peixes ornamentais, a reprodução natural. Natural. Reprodução induzida a gente faz para peixes ornamentais apenas daquelas espécies que realmente a gente não consegue reproduzir em cativeiro, por causa do custo, né? O custo com hormônio, a questão de manuseio também do peixe para poder fazer extrusão, para poder ter essa desova, né? Você machuca o peixe, às vezes é tão pequenininho que não compensa, você acaba matando o peixe. Eu lembro uma aula, você mostrando os vídeos. Eu tô fazendo aqui a extrusão. Não vai acontecer, a gente pega não o vale antilápio, muito tá acostumado a peixe pena, grande, né? Reproduzir um antilápio, tranquilo. Agora... Então, o que os produtores, muitos produtores utilizam a reprodução induzida, bem-vindo, é mais para as carpas ornamentais, né? Sejam elas carpas coloridas ou as carpas koi. Principalmente as carpas koi, porque tem um valor aí, agregado, um né? agregado muito grande dessas carpas, né?
É muito bacana que a gente fala de tudo, mas toda hora a gente fala planejamento, né? Esse planejamento aí, assim, se for optar por um tipo de reprodução, falou técnica de reprodução, a gente falou em planejamento. Esse peixe que você quer fazer a reprodução induzida, ele tem o custo de fazer isso, cabe no preço do peixe de venda? Porque o manejo. O manejo adequado para aquela espécie. Então, o manejo, o custo que eu falo se for natural, o manejo é mais simples, né? Para fazer uma reprodução natural. Agora, quando é uma reprodução induzida, você tem que ter uma pessoa um pouco mais qualificada e, normalmente, um pouco mais caro, né? O custo disso para fazer. Então, é muito bacana que a piscicultura é uma área nova, mas algumas palavras-chave, né? Que é planejar, né? Que é planejar o negócio é antigo demais, né, Bem-vindo? É da sua época, uns 100 anos atrás. Não, na verdade, você fala uma coisa que é a questão. A gente fala que a piscicultura é uma área nova. Na verdade, a dedicação maior em termos comerciais, em pecuárias da piscicultura é que está se tornando novo. Porque a gente a atividade mais antiga do mundo, né? Exatamente, né? A gente cultiva peixe desde sempre, né? Nós contamos a história das piscinas romanas, seja para aumentar, né? Ou às vezes o pessoal, né? Existem relatos, né? Dos chamados homens das cavernas, que às vezes capturava o peixe e colocava em pequenas gaiolas nos lagos para armazenar aquele alimento vivo por muito tempo, né? Então a gente vai ter, então toda vez que a gente fala, nós falamos tanto no corte como no piscicultura ornamental, a gente está falando de planejamento, a gente está falando de técnicas, a gente está falando de manejo, né? Verdade. E aí, Bem-vindo, só complementando essa parte do sistema de produção, né, que vocês me perguntaram. E aí, quando está relacionado com a parte de reprodução, porque você precisa ter mais cuidado, os animais não podem estressar, a qualidade da água tem que ser bem adequada, porque senão o animal não desova. E aí, muitos produtores utilizam aquários, né, ou outros tipos de sistema em recirculação, né, que são sistemas menores, que eles podem manter sistemas menores para poder ter um sistema mais adequado. Controle maior. Um controle maior justamente para a reprodução. E no ornamental, assim como no peixe de corte, existe aquela pessoa que reproduz e vende o alevininho. Tem algumas pessoas que fazem o juvenil, né? A carpa é muito comum. O alevino tem um preço muito menor. Passou de 10 centímetros, esse preço triplica, né? Passou de 30 centímetros, 50 centímetros, duplica. Então tem esse mercado de quem reproduz, o mercado que faz o juvenil e já vende ele juvenil, e tem um mercado de gente que já quer adulto. Tem um cliente nosso que falou, Lucas, eu só quero carpa acima de 50 centímetros. Então existem esses mercados que dá, com o planejamento correto, você se preparar e tentar se adequar qual mercado você vai estar encontrando. Né, Bem-vindo? É isso aí. Dani, eu tô feliz demais com a sua presença e eu tenho aqui, gente, eu tô seguindo um roteirinho aqui, tem dezenas de perguntas, toda hora apita aqui, chega mensagem, chega pergunta, só que não vai dar tempo de responder tudo hoje não. Quer dizer, felizmente as perguntas não param, então não vai dar tempo de responder tudo, mas a gente queria, Dani, agradecer a sua presença, que no decorrer aí do podcast, do Fishcast, a gente vai te enviando, você responde, a gente responde os nossos seguidores. Eu e Bem-vindo também, a gente está sempre respondendo. É uma alegria ter você presente, contribuindo, né, com o cenário de peixe ornamental nacional. Então, eu fico muito feliz. É um prazer, Lucas. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, nesse projeto de vocês, que eu sei que vai ser um sucesso. É um prazer enorme. Estou sempre à disposição. E ai de vocês se não me convidarem outra vez, hein? Não, e a Daniela pode vir aqui, nós podemos falar de genética, depois podemos falar de pesquisa. Adoro. Né? Verdade. A gente pode falar aí A Daniela fez um trabalho espetacular, gente, com variedades de tilápia, né? No mestrado dela, depois também no doutorado, né? Alguns resultados muito interessantes, né? E a Daniela também, ela tem trabalhado tem um interesse muito interessante, é duro, hein? Mas a Daniela tem se interessado também na área de aquaponia, né, Daniela?
aquaponia e o zebrafish como modelo experimental, né? Está sendo uma área que está crescendo bastante. Daniela, certamente será uma das... A gente vai ter um tema sobre aquaponia, né? Já está feito o convite. A gente vai trazer um produtor, a Dani, mais uma vez, convidada. E vai ter um convidado seu também, né? Que a gente guarda o nome dele aí. Sim. Que deve participar online. Né? Certamente, nós estamos convidar um colega nosso aí, norte-americano, né? Que vai participar conosco aí. Só que isso aí depois a gente vai fazer, porque no que ele estiver falando, depois nós fazemos a tradução legendada pro pessoal aí. Isso aí. Gente, muito obrigado. Fiquem com a gente, participem do podcast, do Fishcast, o podcast da piscicultura brasileira, nos enviando perguntas, comentários, encaminhe os vídeos se você achou interessante. Estamos aí pro que deve e que mais? E é isso aí, não, pessoal, né? Geralmente o pessoal do YouTube sempre pede para você compartilhar, né? Marcar, ligar o sininho, mas quem já assiste YouTube já tá careca de fazer isso aí. Continue nos acompanhando, nos envie perguntas e nós vamos trazer mais convidados para vocês aqui no Fishcast. Grande abraço a todos. Um abraço, até mais.